Perfetto. Io do il benvenuto a questa ultima conferenza che fa parte della sessione centrale, cioè un d sono le conferenze che sono Conferências que state foram scelte per essere escolhidas tradotte para a tutte le serem lingue, che traduzidas para riteniamo todas as portino, línguas, porque il consideramos que messaggio, di questo levem simposio a nei vari campi che mensagem hanno desse simpósio nos sviluppato. diversos Io campos que foram vorrei presentare desenvolvidos. Eu gostaria de quindi il prossimo apresentar, então, relatore, o che si próximo chiama Vito palestrante, que é Correddo. Vito Corredo. Vito Vito Correddo Corredo è stato foi presidente del presidente do Centro Centro Studi de Umanista Estudos Salvatore Humanistas Puleda Salvatore di Pureda, Roma. de Roma. Si è occupato dal Ocupou-se desde 1998 al 98 a 2010 di 2010 progetti de di projetos de sviluppo in Togo desenvolvimento e em Ghana. Togo e Gana. Dal 2009 al De 2012  2009 a ha contribuito a 2012, creare ele il ajudou a criar a coordinamento coordenação italiano italiana antirazzista Stop antirracista Racism. Stop Racism. Con il Centro Studi Com o Umanista Centro de Estudos Salvatore Humanistas Puleda ha Salvatore Puleda, ele organizzato le organizou as ultime últimas 6 seis edizioni edições do del Simposio Simpósio Internazionale Internacional del Centro do Centro Mondiale di Mundial Studi de Estudos Umanista. Humanistas. Ha promosso un gruppo Promoveu di um ricerca grupo de sulla pesquisa religiosità sobre nei fenomeni religiosidade sociali em fenômenos e un sociais altro sulle e outro radici della grupo sobre as vendetta raízes nella da società vingança na moderna. sociedade moderna. Nella vita E na vida professionale è profissional, un ele é um educatore educador socio-pedagogico sociopedagógico in una numa comunità di comunidade minori. para menores de idade. Ama Ele gosta definirsi de se umanista, definir como humanista, anarchico, non anarquista, não violento, violento, choosy, exigente, pigro e tendente al preguiçoso e felice. tende a ser Quindi sono feliz. molto contenta di Estou muito feliz presentare de apresentar aos senhores il suo intervento che ha essa come titolo palestra que tem por Riflessioni título su un mondo Reflexões senza sobre vendetta. um mundo sem Prego Vito. vinganças. Grazie Roberta, Obrigada, Roberto. Obrigado, Roberta. buonasera a Boa noite a tutti. todos. Ringrazio Agradeço, em innanzitutto primeiro lugar, gli os interpreti e mi intérpretes scuso e, già da desde ora já, eu vou me desculpar se se, eventualmente por vado troppo acaso, eu veloce, tomar uma velocidade proprio troppo veloce. excessiva. Bene, Muito io bem, eu inizierei, il começaria titolo della mia com o título da conferenza è minha appunto conferência, Riflessioni su un mondo justamente, é senza Reflexões sobre o vendetta Mundo Sem Vinganças, e appunto prende e spunto justamente il racconto di Thomas More, ele toma a Utopia. inspiração do conto Nel suo Utopia de celebre Thomas More. racconto Nesse Utopia, appunto, famoso conto, Thomas More Thomas More descrive la descreve pena riservata a ai ladri pena destinada aos da un ladrões immaginario por popolo um imaginário persiano, povo i persa, os Polileriti. polileritas. Ci racconta che presso Ele quel conta que, popolo junto il daquele colpevole povo di ocupado furto de roubo, non è sottoposto alla pena di não é sujeito morte, à pena de morte, così come invece si assim usava como era fare in Inghilterra nel costume XVI na Inglaterra secolo. do século XVI. Ma si preferiva, Mas se eles tu restassi a piede preferiam, libero, mesmo que você ficasse livre, costringerlo ai lavori obrigar o forzati. ladrão a trabalhos forçados. A questa A essa pena si pena aggiungeva acrescentava-se a l'aspirazione di una retirada de uma piccola pequena porzione porção da dell'orecchio, orelha, l'obbligo di un tipo di a obrigação de um abbigliamento determinado e tipo un de preciso taglio dei vestimentas capelli e um che corte de lasciavano cabelo appunto específico que scoperte le deixava orecchie, justamente as al orelhas fine di descobertas para riconoscerli que eles e pudessem ser distinguerli reconhecidos dal e resto dei distinguidos do resto polileriti dos onesti. polileritas honestos. In quel racconto, Nesse inoltre, conto, ah, ci parla della ele giustizia fala penale in quello da justiça Stato, il penal naquele popolo país ideale, e povo quale ideais, quello che si como aquele trova encontrado nella fantasiosa na isola di imaginária Utopia. ilha de Utopia. La pena in quell'isola A per i reati penalidade para gravi, os crimes graves naquela tra i quali ilha, entre os dobbiamo quais poderíamos immaginare imaginar o l'omicidio e il assassinato, o furto, roubo, è in genere la geralmente é schiavitù a antica. escravidão perpétua. La gamma di sensazioni A che variedade de suscita la sensações rilettura degli despertadas ideali pela di Moore releitura dos ideais del de More do XVI século secolo XVI può essere estremamente pode ser varia. extremamente variada. La sua varietà Essa si manifesta variedade in relazione alla manifesta-se em relação à concezione di concepção ognuno que circa cada qual il tem quanto ao dispositivo dispositivo punitivo della punitivo da vendetta vingança come como ideale di ideal de giustizia. justiça. Tanto più è forte la credenza Quanto che maior al a crença de colpevole que
o spetta una culpado forma di merece uma forma punizione, de punição, tanto più tanto mais le idee di as ideias giustizia de dei justiças dos polilerites e gli polileritas e dos utopiani utopistas, ci nos sembrano non solo parecem não irrealizzabili, somente não ma realizáveis, del mas tutto totalmente inefficaci e ineficazes e magari talvez anche até ingiuste e injustas immorali. e imorais. Pelo Diversamente, contrário, quanto quanto meno menos crediamo alla acreditarmos vendetta, na vingança, tanto più le idee di tanto mais Moore as ideias de ci Moore nos sembrano non parecem solo não crudeli apenas e cruéis e profondamente profundamente disumane, desumanas, ma mas appartenenti como pertencentes a a concezioni concepções ormai já incancrenate nel cravadas no passato di quel passado preciso daquele contesto específico storico contexto histórico e sociale. social. Eppure, No ancora entanto, oggi ainda esistono hoje existem nazioni nações in cui la nas quais a giustizia penale justiça prevede criminal la pena di prevê morte, a pena de i lavori morte, o trabalho forzati forçado e la e a schiavitù. escravidão. Si comprende da Por tutto tudo ciò isso, se compreende che que o l'esercizio di exercício immaginare una nuova de utopia nel imaginar uma campo nova della utopia no campo giustizia da justiça é è algo intrinsecamente intrinsecamente legato vinculado alla à nostra nossa capacità capacidade di mettere in de discussione le questionar nostre nossas più mais profonde credenze profundas di fronte al crenças danno, diante do dano, da l'offesa e ofensa tutto quello che e de percepiamo tudo aquilo que come percebemos como ingiustizia. injustiça. Prendendo quindi ispirazione Inspirando-nos na história dal racconto di de Thomas Thomas More, More, portanto, proveremo a tentaremos riflettere su cosa refletir sobre o significhi un significado mondo de um senza mundo sem vendetta. vingança. Come Como sarebbe un seria o mondo mundo se la se vendetta a e la vingança e a punizione per l'offesa punição pela ofensa, scusate, perdão, come sarebbe un como mondo seria o senza mundo la sem vendetta e la a punizione per vingança l'offesa e a punição ricevuta? pela ofensa recebida? Saremmo disposti a Estaríamos vivere in un mondo dispostos a nel quale è viver em um stato mundo em que o estirpato il dispositivo che dispositivo que prevede prevê che al que ao colpevole culpado si infligga una seja dose di infligida uma dose sofferenza de per il danno sofrimento pelos procurato? danos causados? Siamo capaci di Somos riconciliarci capazes de nos per il reconciliar torto subito? ah, com a injustiça que Ma sofremos, soprattutto, mas, acima de tudo, cosa ci o que nos impedirebbe di impediria accettare de un mondo aceitar um senza mundo la sem a vendetta, il vingança, o castigo, il castigo ou a rancore punição, e il o rancor e o risentimento? ressentimento? Quali Que outras altri mudanças cambiamenti seriam sarebbero necessárias? necessari e a quali E dovremmo quais adattarci mudanças per nós teríamos vivere de nos in un adaptar mondo para in viver cui em um la mundo em que giustizia a vedrebbe justiça trasformato il suo veria seu significato? significado ser transformado? Perché mai dovremmo E por que aspirare a questo motivo ideale? deveríamos aspirar a esse ideal? Quindi come sarebbe Como il seria o mondo mundo senza la sem a vendetta vingança e la e a punizione per punição l'offesa pela ofensa ricevuta? recebida? Vorrei cominciare Eu chiarendo gostaria de começar che il mio esclarecendo contributo que parte minha dall'idea che contribuição la vendetta è começa pela lungi ideia de que a dall'essere vingança un está istinto distante innato de di ser um instinto conservazione inato o una de risposta autopreservação ou uma naturale resposta all'offesa, natural à ofensa, così come vanno assim como proponendo tem sido alcune proposto por teorie algumas teorias psicologico-evoluzioniste psicológico-evolutivas o ou altre outras nel mondo no mundo da dell'etologia e etologia e della da primatologia. primatologia. Rappresenta Em vez invece disso, un representa costrutto uma construção culturale cultural profondamente profundamente arraigada radicato na nella storia história umana, humana, che si que se configura configura come como un um dispositivo dispositivo psicologico e psicológico e sociale social legato a dinamiche di ligado a dinâmicas de potere, poder, identità identidade e e controllo. controle. Immaginare un mondo senza la vendetta non è un compito Imaginar um semplice. mundo sem vingança não é In uma primo luogo tarefa simples, em perché primeiro lugar, porque siamo abituati a pensare alla estamos acostumados a vendetta pensar na vingança unicamente apenas come como uma espressione di una giustizia expressão da privata, justiça privada, inemmissibile inadmissível in numa una società sociedade regolata regida da por leggi leis formalmente formalmente istituite instituídas por dall'autorità uma sovrana. autoridade soberana. È proprio il É carattere precisamente o privato della caráter privado vendetta da che la vingança rende que a torna inammissibile, inadmissível, non però la mas sua não struttura sua estrutura interna, interna, che resta que permanece sostanzialmente invariata essencialmente nella inalterada totalità dei em todos sistemi os sistemas giuridici jurídicos oggi in vigore hoje nel mondo. vigentes no mundo. Se la vendetta Se a vingança privata è privada é considerata considerada inaccettabile, inaceitável,
A justiça retributiva conserva a mesma lógica: infligir sofrimento para a reparação de prejuízos, de danos. Aristóteles argumentava, dizendo que a justiça deveria ser razão livre de paixão. Mas a punição não seria talvez uma forma racionalizada da vingança? Nesse sentido, imaginar o mundo sem vingança não significaria apenas que a vingança privada estaria totalmente extinta e que, por fim, cada conflito seria resolvido perante o tribunal da lei, mas significaria também que a lei já não responderia à crença de que, ao transmitir uma dose de sofrimento e dor ao autor do dano, a vítima do mal sofrido venha a ser compensada. A utopia de um mundo sem vingança, concebida dessa maneira, não seria compartilhada por todos nesse momento. É preciso dizer isso para muitos. Essa possibilidade abriria até um cenário distópico, no qual, paradoxalmente, reinariam a arbitrariedade, a injustiça e a violência. Isso, obviamente, não nos surpreende quando Thomas More escreveu seu conto fantástico da Ilha de Utopia. Imaginava uma sociedade ideal na qual as contradições de sua época já teriam sido resolvidas. Ele imaginava uma sociedade feliz na qual estava em vigor a tolerância religiosa, sem propriedade privada e sem pena de morte. Sua narrativa, obviamente, despertou reações contrastantes. Houve quem viu na crítica de Moore à sociedade de sua época uma ameaça às hierarquias e um convite à desordem social. E quem, ao contrário, o considerava um projeto de mudança rumo a uma sociedade melhor. No entanto, algumas das sugestões propostas no conto Utopia encontraram ao longo dos séculos uma aplicação plena, particularmente no campo da justiça. Por exemplo, a proposta de trabalho forçado em lugar da pena de morte, na verdade, se trata de uma velha ideia romana de padrão escravagista. Essa proposta fez a fortuna das diversas indústrias manufatureiras europeias, justamente empregando prisioneiros como mão de obra não remunerada. Essa prática, que incentivou alguns dos piores crimes dos regimes totalitaristas do século XX, é utilizada ainda hoje, por exemplo, nas prisões estadunidenses ou russas, assim como nos gulags chineses. Ao mesmo tempo, no entanto, temos uma mudança significativa de sensibilidade com relação ao passado. Por exemplo, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1976, por 174 países, no artigo 8, parágrafo 3º, ponto A, proíbe expressamente, sem exceções, a medida de trabalho forçado. Em outras palavras, o que no século XVI era uma ideia inovadora e justamente utópica, hoje é o contrário, considerado uma prática desumana a ser extirpada, erradicada. É a mesma sensibilidade que permitiu, por exemplo, a abolição da pena de morte na maioria dos países, que eliminou a prisão perpétua em alguns sistemas jurídicos, baniu os castigos corporais dos modelos educativos das escolas e que hoje exige uma ideia de justiça diferente da ação vingativa.
Ci sono oggi nel mondo sistemi giuridici che hanno mitigato notevolmente De le certo, existem pene sistemas jurídicos no rispetto a mundo quelle de hoje que immaginate mitigaram nel XVI consideravelmente secolo as da penalidades Thomas More. se comparadas com as imaginadas no século Sebbene il XVI por carcere Thomas More. resti il Embora a prisão principale continue sendo o strumento principal penale, instrumento penal, si osservano notevoli observam-se cambiamenti mudanças nella sua notáveis em sua amministrazione. administração. In alcune Algumas Costituzioni e constituições e legislazioni si parla legislações di falam diritti sobre dei direitos detenuti dos e della prisioneiros loro e de sua riabilitazione, reabilitação, mentre in ao passo altre que si outras promuove un promovem sistema um sistema carcerario prisional meno menos disumano. desumano. Si cominciano a introdurre, seppur timidamente, forme Embora di timidamente, giustizia estão começando a penale ser introduzidas formas de diverse da quelle justiça penal retributiva, diferente daquelas da justiça in direzione di una retributiva, forma na riparativa direção de o uma forma rigenerativa. restaurativa ou In cui lo regenerativa, scopo cujo non è objetivo quello di não é a punire, ma punição, di mas creare a le criação de condizioni condições pessoais e personali e sociais sociali nelle em que quali sia tanto l'autore o del autor do reato crime che la quanto a vittima vítima possano possam maturare una amadurecer sincera uma reconciliação riconciliazione che sincera permetta ad que entrambi permita di que ambos reintegrarsi se a pieno titolo reintegrem in seno plenamente alla no società. seio da sociedade. Siamo di Estamos fronte a diante de notevoli mudanças cambiamenti, significativas, ma non ancora embora rotture del ainda não se paradigma trate della de vendetta. rupturas do paradigma da vingança, Tant'è vero che tanto queste que essas forme formas innovative inovadoras vengono são proposte propostas come como complementari complementares e le pene e as invece come punições, por sua vez, alternative como a quelle alternativas às previste dalla previstas giustizia pela retributiva. justiça retributiva. Questa Essa difficoltà al dificuldade de cambiamento mudança è dovuta alla se credenza deve à per la crença quale la de vendetta, que a sia essa vingança, que seja pubblica o pública ou privata, privada, svolga una desempenha funzione di uma deterrenza. função dissuasora. In altre Em outras parole, palavras, si crede al meccanismo della paura acredita-se no come mecanismo do medo strumento como per uma limitare i ferramenta para reati. limitar o crime. La A minaccia delle ameaça das conseguenze di consequências de un'azione uma ação delittuosa criminosa avrebbe senso nella teria misura in sentido na cui medida em que fosse radicata estivesse nella enraizada testa, na cabeça nella na, mente di chi la stesse per de quem commettere, estivesse prestes a la cometê-la certezza che le e a conseguenze certeza de que as negative siano consequências maggiori dei negativas benefici. sejam maiores ou Si serão pretenderebbe maiores do que os quindi benefícios. che di fronte alle conseguenze che ne A derivano, pretensão il seria, portanto, que potenziale diante das autore consequências dell'evento decorrentes, o potencial autor do crime utilizzi un faça uguale uso de approccio uma e abordagem misura e dei rischi e dei medida benefici. iguais de riscos e benefícios. Ma cosa Mas o que accade se acontece se quell'uguaglianza essa di igualdade approccio e de misura abordagem dei e rischi medida e de riscos e benefici non benefícios si trovasse já não più? fosse encontrada? Ma non è proprio quello che Mas não é accade ogni justamente o que qualvolta acontece qualcuno toda commette vez un que alguém crimine? comete um crime? Non è forse vero che Não un é crimine si verdade commette nel que um momento in crime é cui, cometido per quando, por negligenza negligência, o ou ignoranza o ignorância, infermità ou doença mentale, mental, não non si ha se tem conoscenza delle conhecimento das conseguenze? consequências? Ou Oppure, então, sebbene queste si embora conoscano, estas consequências si sejam sceglie conhecidas, deliberatamente di escolhe-se compierlo, deliberadamente por ritenendo cometer o che gli crime, effetti considerando que os efeitos positivi sono positivos, comunque de maggiori che qualquer i maneira, serão negativi, maiores do anche que os quando negativos, questi mesmo comportino la quando pena di estes morte envolvam o a il pena de carcere a vita? morte ou a prisão perpétua? In realtà, Na realidade, la vendetta a non è mai vingança stata un nunca deterrente foi um efficace, dissuasor efetivo, o ou ao perlomeno menos lo è é solo a apenas certe sob certas condizioni e condições e circostanze. circunstâncias. Cioè quando diviene Ou seja, strumento quando di se torna um costruzione, instrumento de construção, crescita e crescimento consolidamento e del potere. consolidação do poder. La A ritorsione agita o retaliação, minacciata, como sia in ação ou forma ameaça, tanto privata em o forma privada pubblica, ou pública, non ha comunque evitato não il conseguiu conflitto, evitar conflitos, piuttosto ha alimentato il mas circuito antes della alimentou o violenza in círculo da seno alla violência società. dentro da sociedade. Inoltre, una società che Além fondasse la sua disso, uma convivenza sociedade que sul baseasse a própria calcolo e la convivência no paura cálculo e no medo, mancherebbe dei presupposti não teria minimi os per vivere pressupostos in mínimos para pace. viver em paz. Eppure crediamo che No la entanto, minaccia della acreditamos que a ameaça de punizione punição ci nos protegga da proteja chi daqueles voglia que querem farci nos del male. prejudicar.
Acreditamos que, se não nos vingássemos, se a lei não punisse o autor do dano que nos foi causado, ele ou outras pessoas sentir-se-iam autorizados a fazê-lo novamente, como se, ao renunciar à vingança, estivéssemos renunciando à defesa e à prevenção da violência. Acredita-se, então, que, recrudescendo as penas, certos crimes terão necessariamente que diminuir. Mas, sem entrar na complexidade dos estudos estatísticos sobre o tema, podemos afirmar com certa tranquilidade que não há relação de causa e efeito entre a ameaça da punição e o número de crimes cometidos. Podemos dar alguns exemplos. Na Itália, a introdução do crime de homicídio no trânsito e conseguinte aumento da pena não fez com que diminuísse o número de mortes nas estradas. Outro exemplo diz respeito à pena de morte nos Estados Unidos. Alguns dados estatísticos publicados em 2000 pelo New York Times mostraram claramente que a taxa de homicídios em 10 dos 12 estados nos quais a pena de morte não foi aplicada era inferior à média nacional. A taxa de homicídios em metade dos estados onde, ao contrário, a pena de morte era aplicada, era superior à média nacional. Mas então, por que vingança? Por que a penalidade? Podemos tentar imaginar um mundo sem ação vingativa, justamente tentando entender a razão para isso. Para compreender os motivos da vingança, porém, temos que entender o que é a ação vingativa e a que necessidade corresponde à prática através da qual que determinamos que o outro deve ser alvo do mesmo sofrimento que o dano causou. A vingança não é uma resposta ditada por uma compulsão mecânica de autopreservação. Aquela, para a gente compreender, que surge espontaneamente para afastar uma dor repentina vinda de fora do nosso corpo. Nesse caso, a reação seria indiferenciada. Não tem o objetivo de fazer as pessoas sofrerem ou punir as pessoas, mas simplesmente subtrair-se de uma força perturbadora. A vingança não é apenas um dispositivo punitivo. Aliás, este é apenas o seu componente mais externo. A vingança é, antes de tudo, um dispositivo semântico. É portadora de significados, é construtor de identidade, é um olhar sobre o sentido da existência. É um meio para consolidar relações de pertencimento. Na vingança, não se age de imediato. É sempre necessário um momento de reflexão para pensar se o que se sofreu foi um ato deliberado ou não. Em outras palavras, é preciso identificar um culpado. Essa reflexão sobre o que aconteceu, na verdade, é uma reflexão sobre a identidade. Isso quando representamos um evento como um dano, quer quando a resposta a ser tomada for escolhida. A identidade está sempre em jogo, que seja individual ou coletiva. Um acontecimento nunca é o mesmo, muda conforme o tipo de olhar que temos sobre nós mesmos e o outro. De fato, podemos observar que, desde o Código de Hammurabi, os danos eram sancionados conforme a riqueza e o status da vítima. O assassinato de um escravo e o de um homem livre eram punidos de maneira diferente. Da mesma forma, continuando nessa
Se a trilha de commetterlo era diversidade se uno quem o schiavo, tivesse cometido fosse um una escravo, uma donna mulher o un uomo ou um libero. homem livre. Le pene erano As diverse. penalidades eram diferentes. Si è dovuto Foi attendere preciso la esperar Dichiarazione pela universale Declaração dei diritti Universal dos Direitos dell'uomo Humanos del de 1793 1793 e e a l'abolizione della abolição da schiavitù escravidão per cominciare a para considerare começar a nelle aule considerar dei nas aulas dos tribunali tribunais que ogni essere cada ser umano humano uguale davanti alla era legge. igual perante a lei. In questa dimensione Nessa dimensão generativa che geradora que plasma, per molda, por esempio, la figura exemplo, a dell'eroe figura do giustiziere, herói certo justiceiro, l'offeso seja stesso, ele o il suo próprio gruppo di ofendido ou appartenenza seu o lo grupo de Stato, pertença ou Estado, la vendetta a incarna vingança il encarna o desiderio di desejo de dominio e dominação il e a bisogno di necessidade affermare o de afirmar ou riaffermare reafirmar uma un'identità. identidade. Parafrasando Cartesio, Parafraseando Descartes, si potrebbe poderíamos dire dizer: vindico ergo vindico ergo sum, sum, vingo, vendico dunque logo sono. existo. Se volessimo Portanto, se quindi abbozzare uno quiséssemos scenario esboçar senza um la cenário sem giustizia justiça vingativa, vendicatrice, potremmo poderíamos immaginare un imaginar um mondo nel quale mundo la em mente que è a stata vingança foi svuotata del suo esvaziada de seu portato legado identitario, identitário, al punto che si a sono ponto affermate in de maniera prevalente prevalecerem nuove novas pratiche di práticas de risposta al male resposta ao ricevuto. mal que se recebeu. Tra queste Entre potremmo elas considerare poderíamos considerar la a prima, primeira, la a giustizia justiça riparativa o restaurativa ou rigenerativa. regenerativa. Il Esse modello modelo appunto della giustizia riparativa o rigenerativa da justiça è restaurativa ou basato su tre regenerativa principi baseia-se em três princípios fondamentali: fundamentais: la a partecipazione attiva participação delle ativa das parti partes coinvolte, envolvidas, il o ripristino della restabelecimento relazione da relação danneggiata danificada e e a l'imposizione di imposição de conseguenze consequências significative per il significativas reo. para o réu. Il O processo di processo de giustizia justiça riparativa restaurativa coinvolge le envolve as vittime, vítimas, gli autori del os reato e la autores comunità do crime, os circostante, ofensores e a in un comunidade do dialogo entorno, num diálogo strutturato e estruturado e collaborativo, colaborativo, in cui no le qual as parti cercano partes di procuram trovare encontrar una uma solução soluzione che capaz de ripristini la restaurar relazione o danneggiata. relacionamento danificado. La A vittima ha vítima tem a l'opportunità di oportunidade de esprimere il proprio expressar seu punto ponto di de vista sul vista reato sobre o crime e di far e fazer os sentire il outros proprio sentirem a dolore, sua dor. mentre l'autore Ao del passo que o reato ha agressor l'opportunità tem di a assumersi la oportunidade de assumir a responsabilità responsabilidade do del próprio proprio comportamento comportamento e di e cercare di riparare il tentar danno reparar os causato. danos causados. Le As conseguenze per il consequências responsabile para o dell'azione responsável pela negativa ação negativa podem possono incluir includere il o pagamento di pagamento de riparazioni reparações finanziarie, financeiras, la a partecipazione a programmi di participação em programas de riabilitazione o reabilitação l'assunzione di ou impegni a a favore della assunção de vittima o compromissos della a comunità. favor da vítima ou da Queste comunidade. Essas conseguenze devono essere consequências têm que ser significative e significativas e proporzionate al danno proporcionais ao causato dano dal reato. causado pelo crime. Questo modello è focalizzato sul riparare il Este modelo danno, foca a restauração do dano, coinvolgendo envolvendo vittima a e vítima e autore o del autor do reato in dano un em um dialogo diálogo che que punta visa a alla reconciliação. riconciliazione. Nella giustizia Na riparativa justiça vi è la restaurativa, há a rappresentazione di una representação struttura de di uma relazioni estrutura de relações interdipendenti, interdependentes, di un tessuto sociale de um in tecido cui social no qual o l'individuo non indivíduo è não está isolato. isolado. Non è isolato il responsabile Não está dell'azione isolado a pessoa negativa. responsável pela ação Non è negativa, isolata la não vittima está e isolada a infine non vítima è e, por isolato fim, il não processo está isolado giudiziario. o processo judiciário. Tutti sono Todos inseriti in estão un inseridos num contesto contexto social sociale al quale fanno de riferimento. referência. Scomparendo Com o la visione desaparecimento da dualistica, visão dualista, o autor l'autore do del crime reato não non representa o rappresenta mal a ser immagginare, contido, dominado dominare ou o expulso, espellere, mas ma representa a expressão l'espressione de che que alguma qualcosa nella coisa na estrutura struttura das di relações relazioni se si è rotto rompeu e che ha e bisogno que di essere justamente appunto precisa ser riparato, restaurado, riconciliato. reconciliado. Si è Somos chiamato quindi a chamados un'opera di a ricucitura, ma consertar, più mas mais propriamente di propriamente a criar creazione
um novo tecido social no qual todos os sujeitos envolvidos, vítima, réu, comunidade, se tornam partes ativas na construção. O segundo ponto é a justiça transformadora. Ela, a partir das situações em que a violência for vivenciada, ela cria as condições sociais para a redução de danos e prevenção. Isso sem acompanhar a lógica da punição, ativando um processo que envolve todos. Cada qual assume a própria parcela de responsabilidade. A justiça transformadora, tomando emprestado as palavras da escritora e ativista social Giusy Palomba, é tudo aquilo que uma comunidade decide fazer para reduzir a violência ou a possibilidade de violência, sem, no entanto, recorrer à polícia ou à prisão, ou a remédios que envolvam a expulsão, o afastamento e o cancelamento das pessoas. É uma forma de manter juntas duas tensões: a da proteção daqueles que sofreram violência e a do apoio àqueles que a praticaram, para que possamos mudar o rumo, interromper um ciclo, para que essa violência não se repita e nenhuma outra violência seja gerada. O objetivo da justiça transformadora é multiplicar os lugares de tratamento e prevenção da violência, tratamento e prevenção da violência, para fortalecer as capacidades de transformação do tecido social. Ela é acompanhada pela chamada curativa, justiça curativa, ou seja, lugares e práticas que permitem a recuperação de indivíduos, famílias e comunidades vítimas de várias formas de violência. Come dice Chiara Haku, artista e scrittrice, Como diz Clara Haku, artista e escritora, e vou citar, come ci sentiremmo como nos ad avere sentiríamos luoghi nel se nostro tivéssemos vicinato lugares em nosso dove bairro trovare onde encontrar risorse per recursos essere para sermos ascoltati quando veniamo ouvidos derubati, quando somos roubados? quando c'è un momento Ou di quando há violenza um nel momento de quartiere, violência no bairro? quando una Quando uma persona della pessoa da famiglia sta família avendo un está tendo um risentimento, colapso? quando un Quando amico um è in amigo profonda spirale di entrar numa dipendenza, profunda quando espiral la de nostra vício? giornata al lavoro Quando è o stata nosso dia de dura, trabalho for difícil? o quando Ou abbiamo quando bisogno di una precisamos de uma mano mão a para nos ricentrarci centrar e e nos ridefinire noi redefinir? stessi? La A giustizia justiça trasformativa transformadora svolgerebbe quindi un realizaria, portanto, compito uma che non tarefa può que não essere pode delegato ser unicamente a qualche delegada apenas a alguma agenzia agência governativa governamental o ou rappresentativa que di un represente um potere poder constituído, costituito, perché porque anche quel esse potere poder è também é parte degli parte intrecci di do responsabilità da entrelaçamento de trasformare. responsabilidades a Essa deve serem generarsi transformadas. Ela all'interno deve della ser gerada comunità, dentro da in cui si comunidade manifesta la em que a violenza violência, nelle sue em suas diverse diversas forme. formas, se manifesta. L'ultimo O último punto, ponto, i os modelli modelos rieducativi. reeducativos. In Em alcune algumas constituições Costituzioni nacionais, nazionali troviamo sancita encontramos la consagrada a funzione função riabilitativa della reabilitadora pena. da punição. Un esempio Um sono exemplo, na l'Italia Itália, con com o l'articolo artigo 27, comma 3 della 27º da Costituzione. Constituição, Le no pene, parágrafo cito, 3, diz: le pene as non punições não possono podem consistere in consistir trattamenti em tratamentos contrari contrários al ao senso di senso de umanità humanidade e devono e tendere devem ter alla como objetivo rieducazione a del condannato. reeducação do condenado. E la E a Spagna, Espanha, con com o l'articolo artigo 25, 25, comma 2 parágrafo della 2 da Costituzione, Constituição, che diz: dice a le pene privative della privação da libertà e liberdade le e as misure di medidas de sicurezza segurança saranno serão orientate voltadas verso para a la reeducação rieducazione e e il a reinserimento reintegração sociale. social. Il O principio che princípio fonda que queste fundamenta essas Costituzioni constituições è che é la que a pena deve pena deve essere ser utile útil per il para os condannato. condenados. E citando E Bortolato citando e Bortolato Vigna e nel Vinha loro em seu libro livro Vendetta Vingança Pubblica, Pública,
non può cito, e non não deve essere pode, mera não deve ser mera retribuzione, non retribuição, può, não non pode, deve não essere deve ser mera mera prevenzione prevenção sociale, social, não non può, pode, non não deve deve essere ser mera mera deterrenza. dissuasão. Questi Esses modelli modelos fanno riferimento a referem-se quei casi in cui è àqueles casos em necessaria que una é forma di necessária misura uma forma detentiva de del medida de reo detenção do réu ed hanno lo e scopo se di destinam a creare le criar opportunità e i oportunidades presupposti e per il condições para a reinserimento e la reintegração e a riabilitazione reabilitação nella na società, sociedade, non e la não a punizione. punição. I Os modelli modelos rieducativi si dovrebbero de affiancare a reeducação quelli che deveriam ser vengono chiamate acompanhados pelo oggi que pene hoje chamamos de alternative, penas alternativas, ou cioè la seja, liberdade semilibertà, la provisória, detenzione prisão domiciliare domiciliar e l'affidamento in ou prova. liberdade condicional. Questi Esses strumenti hanno una instrumentos certa têm utilità. certa Se utilidade e permettono al se permitem ao detenuto preso di ricostruirsi in reconstituir carcere e fuori dal na prisão e carcere fora un nuovo dela um progetto di novo vita, projeto de vida, un progetto um che gli projeto que permetta lhe di permita accrescere le sue incrementar as competenze, suas di habilidades, curare i suoi eventuali tratar seus disturbi eventuais psicofisici e transtornos le sue malattie, psicofísicos ou di trovare doenças, un de lavoro, encontrar um di trabalho, riallacciare o reconectar ricostruire una ou vita affettiva. reconstruir uma vida Ci afetiva. sono già Já esperienze in existem giro nel experiências mondo pelo in mundo cui em tutto que ciò è tudo stato isso messo in foi moto. iniciado. Pensamos, Pensiamo, por per exemplo, esempio, ad alcune em carceri algumas nel nord prisões do norte Europa. da Europa. I risultati di tali Os pratiche in resultados termini di dessas riduzione práticas em della termos de recidiva redução da sono estremamente reincidência são positivi. extremamente positivos. Queste forme di giustizia Essas formas de alternative a justiça quelle alternativas tradizionali às di tradicionais da giustizia justiça retributiva retributiva avrebbero teriam come por fondamento fundamento uma una nova nuova concepção concezione di essere do ser umano, humano, che non si que não se presenterebbe più come un individuo, apresentaria ma mais como um più indivíduo, mas precisamente come un precisamente como um condividuo, co-indivíduo, ou ovvero seja, un'entità uma costituita da entidade un constituída por um flusso fluxo de di relações molteplici múltiplas, relazioni, cioè un ou seja, essere um che ser que coincide con il coincide fascio di com o feixe de relazioni relações che lo que o forma forma e che egli stesso ha e contribuito que a ele mesmo formare, contribuiu para formar. portatore al suo interno di Portador dentro dele de molteplicità e socialità. multiplicidade e Sarebbe socialidade. quindi un Seria, agglomerato di portanto, um somiglianze e aglomerado de differenze semelhanças e che diferenças que concepisce la sua concebe sua identità in identidade un'ottica numa di perspectiva de interdipendenza e non interdependência di e não de contrapposizione all'altro. contraposição ao outro. All'interno di questa Dentro dessa concezione non concepção, já sarebbe più não se ammessa l'idea admitiria a del ideia do colpevole, culpado come di como colui che, aquele que, proprio perché justamente por ser individuo e quindi indivíduo e, monade portanto, fra uma mônada monadi, entre as mônadas, è é espressione uma expressão autonoma e autônoma e indipendente di un independente agire de uma maligno. ação malévola. Quello che nella Aquilo que na giustizia justiça retributiva era un retributiva era o soggetto da sujeito a ser punire, punido, viene ora visto agora é come il visto como o risultato di un resultado de um complesso complexo tessuto tecido relazionale relacional nel quale no si possono qual individuare as responsabilità collettive responsabilidades su più coletivas livelli: podem ser identificadas em storico, vários níveis: culturale, histórico, cultural, sociale, social, geografico e geográfico e materiale. material. La A punizione del punição do colpevole culpado risulterebbe quindi seria, portanto, inconciliabile con inconciliável il com o concetto conceito de di condividuo, co-indivíduo, proprio perché justamente porque esclude dalla verità dei este exclui da fatti verdade dos proprio fatos quel logo fascio aquele di feixe de relazioni relações sociali sociais, di cui è do qual espressione é diretta. expressão direta. Io sono Eu io sou e eu la mia mesmo e minha circostanza, e circunstância, se non e la se eu não salvo, non salvá-la, salvo me eu não me stesso, salvo, diceva Ortega y disse Ortega y Gasset, Gasset, dove em quel que salvare la salvar a circostanza circunstância significa significa proprio prendersi exatamente cura cuidar del do mondo in mundo em que cui si è estamos immersi, mergulhados, affrontarne le enfrentando os seus sfide desafios e e contribuire al contribuindo suo para a sua miglioramento. melhoria. Cosa ci impedirebbe quindi di aderire ad un mondo senza Então, o la que nos vendetta? impediria de aderir a um mundo sem vingança? Nel corso dei Ao secoli longo si è dos andato affermando séculos, sempre più il vem principio se afirmando cada dell'uguaglianza vez di mais o tutti gli princípio da esseri igualdade umani. de todos os seres humanos. Questo ha permesso da un Isso lato il permitiu, riconoscimento di por um lado, diritti o reconhecimento civili, dos direitos civis, politici políticos e e sociali. sociais. Proprio chi mi ha preceduto ha Quem parlato di veio questi antes de mim diritti, falou sobre esses direitos. ma Mas, dall'altro ha por outro prodotto un senso lado, di frustrazione produziu um laddove sentimento de le frustração aspettative quando di as giustizia expectativas de sociale justiça social non venivano não eram soddisfatte. atendidas. Questo Esse sentimento sentimento di de ingiustizia si injustiça è trasformato transformou-se in
em ressentiment, em ressentimento, termo de derivação nietzschiana, que descreve uma atitude particular da consciência em relação à frustração. Em vez de aceitar o fracasso como parte do próprio percurso, atribui-se a culpa a um fator externo, gerando um desejo de vingança que, quando não pode ser imediatamente realizado, fortalece com o tempo. Nietzsche identifica no ressentimento a raiz da criação de sistemas morais e religiosos, com a ideia de uma justiça divina que pune os culpados e recompensa os íntegros. Ao mesmo tempo, o ressentimento está na base de muitos movimentos sociais e ideológicos que visam construir a justiça secular, eliminando os supostos culpados pelas injustiças. Hoje, o ressentimento é uma força penetrante na sociedade global, alimentada pela percepção da desigualdade, pela velocidade das mudanças e pela incapacidade de se adaptar a elas. Isso leva ao surgimento de ideologias reacionárias, nacionalismos, saudades de um passado idealizado e teorias da conspiração. Quando o ressentimento se manifesta no nível individual, não rara vingança permanece como um desejo não expresso, mas quando se torna um fenômeno social, ela pode encontrar legitimização pública, desencadeando conflitos, guerras e sistemas de punição desumanos. O ressentimento, portanto, representa uma presença estorvante nas sociedades modernas, expandida pela globalização e pela influência de certos modelos sociais, econômicos e políticos. Nesse sentido, o ressentimento é o principal obstáculo para a superação da vingança. Esse encontra fundamento na maneira em que transforma o desejo de justiça num círculo vicioso de frustração e agressão adiadas. O ressentimento, de fato, impede a superação do conflito porque fixa o indivíduo numa posição de vítima, da qual não é possível elaborar autenticamente o mal sofrido. Se relacionarmos o ressentimento com a questão da justiça e o sistema penitenciário, surge uma interessante questão ética política. Se o ressentimento alimenta vingança institucionalizadas, como é possível construir um sistema jurídico que não seja em si uma forma de ressentimento socialmente aceita? A resposta poderia estar na construção de uma cultura da reconciliação, que ultrapasse a lógica punitiva para se direcionar rumo a um modelo de justiça restaurativo e transformador. Uma reconciliação que não seja nem mistificação da consciência, nem revisionismo ou esquecimento anestesiante da memória. Uma reconciliação que estabeleça finalmente um olhar humanizador sobre a pele da monstruosidade. Para concluir, a utopia de um mundo sem vingança não é, portanto, uma quimera, mas um horizonte, para o qual devemos nos orientar, conscientes de que cada passo nessa direção contribui para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e solidária. A mudança requer tempo, mas a história nos ensina que as ideias consideradas inviáveis numa época podem se tornar conquistas concretas nas gerações futuras. Nesse sentido, o projeto de uma justiça sem vingança um dia poderia se tornar uma realidade. Nessa altura, eu gostaria de concluir com as palavras de Silo, cujo pensamento foi fonte de inspiração para esta minha contribuição. Ele escreveu:
neppure quanto di peggio c'è nel criminale mi è Nem estraneo. mesmo o que houver de pior num E se criminoso é lo estranho riconosco para nel mim. E se eu o paesaggio, reconheço na lo paisagem, riconosco o anche in reconheço me. também em mim mesmo. È É per por isso questo che que voglio quero superare in superar me em mim e in e em ogni cada essere ser umano humano ciò che aquilo que lotta per luta sopprimere para la vita. suprimir a vida. Eu Voglio quero superare l'abisso. superar o abismo. Grazie, ho terminato. Obrigado a todos, eu terminei. Bene, bene, grazie Vito, Bueno, per muchas Muito gracias. bem, obrigado, per Vito, questo contributo. por Sì, essa non so se palestra. abbiamo il Não sei tempo se di temos fare tempo para anche solo fazer, una mesmo que domanda o un seja uma só commento. Se pergunta, volete um potete comentário. Se scrivere quiserem nella escrever chat na o chat, potete aprire il ou podem também microfono abrir o o potete alzare la microfone mano per ou prenotarvi. levantar a mão antes para Forse reservar siamo molto sua fala. stretti, Mas ecco, estamos per meio cui apertados com o non tempo, então so. não sei. Comunque, appunto, ti ringrazio per De qualquer questo forma, eu contributo. agradeço por Voglio essa sua fala. segnalare Quero che assinalar que sabato sábado, il punto del simposio ad o Attigliano, ponto do che simpósio em sarà al Attigliano, que Parco di será no Studio e Parco di Riflessione di Studio Attigliano in e Italia, Riflessione de avrà Attigliano na tutta Itália, una terá giornata uma jornada dedicata inteira proprio al dedicada tema del justamente ao superamento tema della da vendetta. superação da vingança. Quindi Portanto, nella società na sociedade attuale. atual. Sarà trasmesso Será anche via transmitida Zoom também via e Zoom potete e vocês podem consultare il consultar o programma programa e se vedere se tiver negli approfondimenti che interesse e faremo vão poder sabato c'è observar se qualcosa nas che può interessarvi. aprofundações que Io faremos no a sábado questo podem punto interessar vocês. vorrei Nessa altura, eu quindi gostaria chiudere de per non encerrar para não ritardare comunque le atrasar attività de già qualquer forma as previste atividades já per 3 previstas minuti. em 3 Quindi minutos. vorrei Portanto, eu salutarvi gostaria de tutti cumprimentar e vi todos ringraziare vocês, per essere stati agradecer con noi sua questo presença momento. por terem estado Ringrazio anch'io conosco. tutti quanti Agradeço todo mundo também. ovviamente E, se ci obviamente, sono se domande si houver possono fare in perguntas, chat e podem magari ser risponderò feitas sul pelo chat. chat e eu posso responder pelo próprio chat. Però non adesso, Mas no? não agora, Perché por so che favor, sei porque eu sei que impegnato in agora un'altra você tem attività outra in questo atividade nesse momento, no? momento, Sì. não? Sim, é Perfetto, va isso. bene. Ok, Grazie a tutti. obrigada a todos.